Boa tarde, primeiro ano, tudo bem com vocês? Como é que passaram a semana? Sejam bem-vindos para mais uma aula de filosofia da tia Cleo. Uau, nós estamos aprendendo bastante, né? Antes da gente começar a aula de hoje, nós vamos dar uma retomada do que a gente aprendeu na semana passada, na aula passada. Lembra que nós estamos aprendendo sobre camuflagem, né? Que nem tudo aquilo que a gente observa é o que parece, né? Até nós foi dado algumas imagens que nós conversamos, aí vocês destacaram lá do material de apoio de vocês, né? Lá da página 12, né? Onde trouxe uma imagem mais ampliada para vocês no material de apoio, para vocês estarem observando que realmente nem tudo aquilo que a gente olha parece o que é, né? Tem coisas na natureza que são disfarçadas. Se a gente não tiver esse olhar observador, a gente passa despercebido muitas coisas. E hoje nós vamos dar continuidade, então, lá na nossa página 13. Vamos lá, peguem a apostila. Agora nós vamos lá por Hora de Filosofar. Hora de filosofar, né? Nós falamos das coisas da natureza, que elas se disfarçam. Mas também tem algumas outras coisas, né? Que a gente pode observar e perceber que não é aquilo que aparece ser conforme os nossos olhos. E hoje nós vamos aprender um pouquinho aqui nesse momento de hora de filosofar, certo? Ó, vamos lá então para o número 1. Acompanha lá com a tia Cleo. Lá no número 1, fala assim: às vezes uma pessoa observa algo e pensa que é uma coisa, mas percebe depois que na realidade era outra. Oh. Então, o nosso olhar tem essa capacidade. Às vezes, quando a gente olha bem rápido, né? A gente percebe, pensa que tem uma coisa que é uma coisa, e quando a gente vai analisar, observar com aquele olhar atento de filósofo e filósofa, a gente percebe que na realidade não era aquilo que a gente pensou. Na realidade era outra coisa, né? Então, vamos supor assim, se eu pegar esse lápis, ó, um lápis preto aqui que a tia Cléo tá usando. Se eu estiver longe dele, né, não estiver próximo para perceber que é um lápis, ó, vou tampar aqui o que tá de destacável aqui, que dá pra gente perceber de longe. Se eu observar em algum canto, em algum ambiente, eu não vou saber que é um lápis. Eu posso imaginar que às vezes é um pedaço de pau, que às vezes é um pedacinho de madeira, eu posso imaginar que às vezes é um ferro velho, mas quando eu chego perto, eu observo, eu vejo que na verdade é um lápis. Então, a nossa capacidade de imaginar e de pensar é muito intenso, é muito grande. É por isso que nós, né, como pessoas, seres racionais, nós temos essa capacidade diferenciada de outros animais, certo? Então, ó, um outro exemplo aqui, deixa eu pegar, vamos pegar a própria folha da nossa página aí, da apostila de vocês. Da tia Cléo tá desmontada aqui, que é mais fácil de trabalhar. Ó, vamos lá, vamos pegar a folha aqui da nossa apostila, certo? Se essa folha estiver num canto aí, você vai saber que é de filosofia? Não, né? Pode ser de português, pode ser de matemática, pode ser de geografia. A hora que você chegar perto, que você lê o título, né? Tipo, La Hora de Filosofar, daí sim você vai perceber, né? Que é aquilo que seus olhos estão vendo, que é a parte de filosofia, certo? Então, a nossa percepção tem essas, então, intenções de muitas vezes observar aquilo e de repente descobrir que é outra coisa. Isso é uma capacidade inesquecível do ser humano. Agora vamos lá onde tem um balãozinho, vamos seguir lá em frente. Sabendo disso, como você e seus colegas completariam esta frase?
Aqui, se nós estivéssemos lá na escola, a gente faria a nossa roda de conversa e cada um iria expor a sua opinião, a sua justificativa. Então, aqui a nossa atividade vai ser um pouco diferente. A tia Cleo vai dar ideias de algumas coisas, né? Depois vocês vão estar postando lá no Ava também, no campo de atividade, as respostas de vocês. Ou pode escrever aqui na frente, opa, desculpa. Ou pode escrever aqui na frente, ó, aqui na frente de cada um, ou no meinho, ou se quiserem também estar escrevendo numa folha, é só colocar lá, ó, Hora de Filosofar, página 13, coloca lá não precisa escrever toda a pergunta, só coloca a resposta A, né? Daí a tia Cláudia já vai saber, resposta B, resposta C, resposta D. Não precisa copiar tudo de novo, não. Se for responder no caderno, se der para responder aqui na apostila, responde, daí tira a foto e manda lá, combinado? Então vamos lá. Vamos lá para a letrinha A, para a gente entender aqui. Ó, pensei que era um galho, mas na realidade. Ó, a tia Cleo deu exemplo lá do lápis, né? Se eu observar, eu posso ter esse olhar rápido e não perceber o que realmente é. Quando eu chego perto, eu percebo que na realidade era outra coisa, não era aquilo que eu pensei, que eu imaginava quando eu bati o olho rapidão. Então vamos pensar com a tia Cleo aqui, ó. Pensei que era um galho, mas na realidade era. O que vocês imaginam? Nós aprendemos a camuflagem. Né? Vamos pensar um pouquinho nesse poder de disfarçar, de esconder, né? De perceber algo que na verdade é outra coisa. Então vamos lá. Eu imagino que é um galho, mas na realidade pode ser o quê? O que a gente muito confunde com um galho? Pode ser uma folha seca, pode ser um inseto, né? Então a gente tem que estar observando na realidade bem o que é, certo? Agora vamos lá para a letra B. É uma dica aí, depois você vai pensar conforme a sua cabecinha de filósofo e filósofa e vai estar respondendo lá para a tia Cléo. A letrinha B. Pensei que era um chocolate, mas na realidade. É, eu posso pensar que é um chocolate, mas na realidade, às vezes naquela hora não tem um chocolate, pode ser apenas uma sombra de alguma coisa, pode ser uma lama, né? Pode ser uma poça com aqueles barrinhos, pode ser uma barra de cereal, né? Então eu penso que é algo, mas na verdade, na realidade, é outra coisa. Vamos lá para a letra C. A letra C. Pensei que era perfume, mas na realidade. Vamos pensar aqui. O perfume geralmente tem um cheiro bom, né? Às vezes você sente o perfume, mas na realidade não é um perfume desodorante, um spray, uma colônia. Às vezes você sente o perfume de uma flor, né? Às vezes você tá no jardim caminhando, de repente não é um perfume, né? Às vezes pode ser a exalação do perfume de uma flor, de uma planta, né? Tem umas árvores que tem soltam um cheiro bom também, né? Então, pensei que era um perfume, mas na realidade poderia ser uma flor, poderia ser um outro tipo de planta, né? Então, fica a dica aí. Agora vamos lá para a letra D. Pensei que era a voz do meu amigo, mas na realidade. Se já aconteceu isso? De você ouvir a voz de alguém e na verdade não era aquela pessoa que você pensou e que imaginou, era outra pessoa? Pois é, aqui acontece bastante com essa nossa capacidade. Às vezes eu escuto a voz de um amigo pensando que é um amigo e na realidade é outro amigo, é outra pessoa, né? Acontece bastante, até dentro de casa, né? Às vezes você escuta uma vozinha ali, pensa que é a mamãe, às vezes é outra pessoa que está chegando ou está conversando com a mamãe. Às vezes você ouve alguém conversando com o papai, pensa que é o papai, na verdade é outra pessoa que está conversando com o papai.
Vamos imaginar nós dentro da sala, né? Às vezes um colega seu chama o seu nome e ao mesmo tempo outro colega chama o seu nome. Você não vai saber, né? Ao mesmo tempo que você pensa que é um, pode ser o outro que está chamando. Então, essa percepção nossa é bem ampla no nosso campo aí de seres pensantes, seres imaginários, né? Nós temos essa capacidade de trabalhar o nosso cérebro além da nossa capacidade, às vezes, perceptiva. Certo? Então, ficou a dica aí. Lá no número 2, eu vou deixar para vocês responderem. Então, aqui no número 1, a tia Cléo deu dicas, aí vocês só vão completar, tirar foto e mandar lá no app. O número 2 tá falando assim: agora complete o texto a seguir com a dica do seu professor. A tia Cléo deu um monte de dica ali. Vamos lá, vou dar mais uma dicasinha aqui, daí vocês vão fazendo aí conforme a imaginação, a percepção de vocês. Pensei que era, mas na realidade, vamos lá, pensei que era, vamos pôr aqui, eu posso pensar que era uma folha, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, porque, ó, pensei que era uma folha, não vai ficar muito bom, porque esse aplicativo é meio complicado pra gente estar escrevendo. Pensei que era uma folha, mas na realidade era, pode ser um inseto aqui, né? Porque muitas vezes as, as folhas se confundem com insetos. Opa, um inseto. Não fica muito bom a escrita aqui, tá bom? Por causa do aplicativo. Mas deu para entender, né? Então é nessa linha que vocês vão. Vocês vão imaginar que é uma coisa, mas na realidade é outra. Bota a cacholinha para pensar aí, certo? Bota essa inteligência de vocês aí para encaixar alguma coisa extraordinária da cabeça de vocês, de filósofos e filósofas, certo? Então, essa é uma das atividades nossas que a gente vai estar postando hoje no AVA. O Hora de Filosofar, né? A questão 1 e a questão 2, certo? Agora, nós vamos dar continuidade, então, à nossa aula. Vou jogar a câmera aqui para cima para não atrapalhar ali a nossa explicação. Vamos lá. Depois que vocês realizaram essa parte da atividade, nós vamos dar continuidade lá. Qual é a causa? Poxa, tia Cleo, o que é isso? Vamos imaginar. Tudo na nossa vida tem um porquê. Nós já aprendemos isso, né? O porquê disso, o porquê daquilo, questionamentos, buscas e respostas. Lembra? Pois é, agora nós estamos aprendendo essa capacidade também que nós temos de observar aquilo que é que não parece ser. Só que tudo que está à nossa volta, tudo que acontece na nossa vida tem uma causa. E automaticamente uma causa tem os seus efeitos, certo? Vou dar um simples exemplo para a gente começar aqui para vocês entenderem. Quando você cai, né? Você se machuca. Qual é o efeito dessa queda, desse machucado? Geralmente é o choro, geralmente é um ralado no joelho, às vezes é o sangue que sai do ferimento que você fez. Então, a causa foi o tombo. O efeito que esse tombo deu em você, causou em você: choro, ralado e sangue. Então, um tombo gerou efeitos, né? Mexeu com você. Então, tudo que causa tem um efeito, certo? De uma maneira bem simples aí para vocês entenderem, porque filosofia faz a gente pensar, faz a gente imaginar, questionar e buscar respostas. Então, para um bom filósofo, para uma boa filósofa, nós temos que ter causas
efeitos e justificativas ainda atrás desses efeitos que nós vamos aprender na próxima aula. Hoje nós vamos ficar com as causas e, por enquanto, entrando nos efeitos, certo? Então, vamos lá acompanhar com a tia Cléo. Vamos ler junto lá. Todos os dias, várias coisas acontecem à sua volta e nem sempre você sabe por que elas acontecem. Entretanto, se você observar estas coisas atentamente, poderá descobrir as causas de muitas delas. Uau! Que legal! A tia Cléo deu o exemplo ali do machucado, né? Quando você cai, causa e o efeito. Só que você parou para pensar, vamos lembrar um pouquinho lá da nossa aula do trimestre passado. Ó, quando a tia Cléo falou assim para vocês, que nós, como pessoas, nós devemos observar atentamente tudo o que está à nossa volta, que nós já estamos retomando, né? E nesse trimestre também, a nossa primeira aula lá, lembra? E algumas coisas para a gente estar analisando, percebendo. Lembra que a tia Cléo falou numa aula assim, que nós, desde quando nós acordamos até quando nós dormimos, acontece coisas na nossa vida que a gente nem percebe? Ou que vira rotina, né? Então é isso aqui que quer dizer para nós, ó. Todos os dias acontecem coisas à nossa volta. Você já parou para observar tudo o que acontece no seu dia a dia? Desde a hora que você levanta, você tem que acordar, levantar, escovar os dentes, lavar o rosto para dar uma despertada. Você tem horário para o almoço, você tem horário do colégio, você tem horário das tarefas, você tem horário para assistir TV, você tem horário para dar uma olhadinha, uma brincadinha com jogos, videogames ou celular, você tem horário de tomar banho, você tem horário para dormir. A nossa vida, ela é feita de rotina. Agora saiu um pouco do padrão devido à nossa quarentena, certo? Mas se você observar tudo, toda a sua rotina do dia, você vai ver que tem muitas coisas, ó, muitas coisas que acontecem que no entretanto você nem observa, nem percebe essas coisas atentamente, né? Que poderá descobrir as causas de muitas delas. Por que que eu tenho que acordar? Por que que eu tenho que almoçar? Por que que eu tenho que estudar? Lembra dos porquês? Por que eu tenho só esse momento para assistir TV? Por que que agora é meu horário de dormir? Então você vai estar pensando nessas causas e vai ter o efeito. Na escola nós temos a rotina. Na casa de vocês, vocês também têm a rotina de vocês. Com certeza, né? Porque lembra, eu não posso fazer aquilo tudo que eu quero, né? Senão vira bagunça, certo? Então vamos imaginar, se eu tenho que acordar de manhã, né? Às vezes eu não acordo tão cedo, mas eu tenho que acordar. Por quê? Porque o meu corpo já descansou o suficiente. Então, a causa do dormir é para um efeito de descansar, certo? Agora vamos lá para a causa do almoço. O almoçar, o comer. A causa que me leva a comer, o efeito é matar a fome, certo? Né? Para sustentar o meu corpo. Vamos para a causa do estudar, que vocês estão fazendo agora. O efeito do estudar, qual que vai ser? O aprender. Trazer mais conhecimento, ampliar o meu conhecimento. Então, tudo aquilo que nós fazemos tem causas e efeitos. Não esqueçam disso. Combinado? Vamos dar sequência lá. Esse é mais só para vocês entenderem, compreender o que é uma causa. Opa, apareceu um moço bonito aqui na nossa página 14. Quem é que lembra dele? Eu acho que vocês lembram. Esse é o nosso querido... Opa, deixa a tia Cléo abaixar a câmera aqui
para não atrapalhar. Bararapapá. Tem que subir e descer essa câmera, né? Mas tá bom. Ó, vocês lembram desse mocinho aí, né? Vocês já foram apresentados. Haha, esse é o nosso querido amigo filósofo Aristóteles. E hoje, no Olhar de Filósofo, ele vem de novo para nos ajudar a compreender e entender melhor as coisas. Vamos lá acompanhar então. Olhar de Filósofo, lá no primeiro parágrafo. Você estudou que Aristóteles costumava fazer perguntas sobre aquilo que observava. Agora, veja uma imagem desse filósofo. Observa lá, né? Tem o filósofo Aristóteles e ele está, ó, pensando. Um monte de perguntinhas, um monte de pensamentos está saindo da sua cabeça, certo? Deixa eu arrumar a cadeira aqui que tá dando um foco, desfoco aqui. Então, vamos lá. Agora, vamos lá para o parágrafo 2. Preste atenção nas perguntas que Aristóteles está fazendo sobre coisas que ele observou em algum momento. Lembra que a gente não pode deixar nada passar despercebido? Pois é. Então, aqui o Aristóteles não deixava passar nada despercebido. Lembra que ele era uma pessoa que buscava respostas através de perguntas, certo? E aqui em algum momento, né, ele analisava muitas coisas da natureza, que nós também já aprendemos. E aqui em algum momento das suas percepções, dos seus questionamentos, ele queria entender a causa de muitas coisas. Vamos lá. A primeira pergunta que ele fez aqui, ó, vamos analisar aqui com a tia Cléo. O que pode ter causado estas coisas? Né? Lá na cabecinha dele, ele fez essa pergunta. O que pode ter causado essas coisas? O que pode ter causado um ninho de passarinho aqui com a quebra do ovo? Ele ficava imaginando, né? Como que esse passarinho saiu da casca desse ovo? Né? O que pode ter causado essa quebra, esse nascimento? É uma pergunta dele. Agora vamos lá onde tem a nuvem ali que traz para nós a questão do raio, né? O que pode ter causado esse raio? O que pode ter causado? Uma pergunta que ele vai tentando buscar resposta lá na sua imaginação, nos seus pensamentos. Agora vamos lá para a imagem do vulcão, né? Vocês já viram, acho que é algum lugar aí, né? O vulcão. O que poderia ter causado a erupção desse vulcão? A volta desse vulcão, né? Porque muitos vulcões, eles ficam adormecidos. O que poderia ter causado esse retorno, ele voltar novamente à erupção dele sobre a Terra? É um dos questionamentos dele. Agora vamos lá para pegadas. O que poderia ter causado estas pegadas? Certo? Então, são perguntas que ele faz. O que animal que poderia ter feito aquelas pegadas? Agora nós vamos tentar, ó, aqui são as causas. Agora nós vamos tentar encontrar os efeitos sobre as causas, que é a segunda pergunta que ele faz aqui, ó. O que estas coisas podem causar? Elas podem causar, então elas vão surgir através de um efeito. Lembra que eu falei? Toda causa tem o seu efeito. Ele fez a pergunta sobre as causas. Agora ele quer saber o que podem causar essas coisas, que são os efeitos sobre a causa. Vamos lá. Analisando de novo a segunda resposta com a tia Cléo aqui, ó. Vamos dar sequência aqui no que nós fomos lá. O ninho de passarinho, né? Quando a quebra do ovo foi que
causou. Agora, qual é o efeito que deu sobre a queda do ovo? O que surgiu ali? O efeito foi uma nova vida. Olha lá, a mamãe passarinha toda feliz que chegou o seu filhinho. Então, foi um efeito sobre a causa do nascimento do pássaro com a quebra da casquinha do ovo. Deu para entender? Agora, vamos lá no nosso raio. Ele queria entender o porquê da causa do raio. Agora, vamos ver o efeito que esses raios provocam. Esses efeitos do raio podem surgir um efeito de tempestade, chuvas fortes, acidentes com raios, né? São os efeitos que podem causar. Se eu não me cuidar, eu posso levar um raio na minha cabeça e, né? Então, são os efeitos que essas, né, coisas da natureza trazem em relação ao pensamento de Aristóteles. Então, o raio, ele queria saber o que causava o raio, mas ao mesmo tempo ele queria saber os efeitos, né? Os efeitos que vêm através dessa imagem são as tempestades, as chuvas fortes e alguns acidentes, dependendo se a pessoa não tiver todo o cuidado. Agora vamos lá para o vulcão. Então ele queria entender o que pode causar erupções do vulcão. Agora vamos fazer uma causa sobre essa, né, vivência novamente da erupção. O que pode causar ali? Um efeito. Um dano para a natureza, não pode ser? Vamos imaginar uma erupção, né, daquele porte de um vulcão grande. Acho que vocês já viram também. Qualquer coisa, dá uma pesquisadinha lá no Google para vocês conhecerem mais sobre vulcões. Então, ali a causa, né, o que pode ter causado, né? Vocês sabem que é o aquecimento, né, do fundo da Terra que vem e erupta para cima e acaba explodindo, né, no solo. E o que isso dá efeito para que pode causar do efeito? Danos para a natureza, danos para as pessoas e às vezes, dependendo do lugar, até mortes, né? Dependendo, às vezes, morte de animais, prejuízo para a natureza, tipo queimaduras, né? Se tiver pessoas perto também, então são os efeitos que causam. Agora vamos lá para pegadas. O que podem ter causado as pegadas, né? Pode ser um animal que passou ali. Vamos imaginar um tigre. Vamos supor que o tigre passou ali e deixou essas pegadas. O que podem ter causado, né? O que pode ter causado essas coisas? Um tigre, vamos imaginar. Agora vamos fazer um efeito sobre o tigre. O que essas coisas podem causar? Se passou o tigre e deixou suas pegadas, a gente vai logo imaginar que ele deixou ali as suas pegadas porque estava atrás de uma presa para se alimentar. Vocês viram como a nossa cabeça, a nossa imaginação não pode ser outras coisas, pode ser o seu ponto de vista também. Aqui seria mais para a gente conversar, entender e analisar, então, as causas com os efeitos. Deu para entender? Qualquer coisa, a tia Cleo tá disponível lá para tirar dúvidas, combinado? Pode mandar lá no WhatsApp, que a tia Cleo vai estar disponível para tirar dúvidas de vocês, certo? Agora vamos lá dar continuidade, então, para a página 15. Hoje a nossa aula vai só até a hora de filosofar. Lápis na mão será para a próxima aula. Então, ó, chegou aqui, nós encerramos. Próxima aula, nós damos continuidade, certo? Vamos lá, hora de filosofar. Agora eu quero ver vocês pensarem, imaginarem, entenderem, compreenderem e mandar para tia Cleo também. Aqui, ó,
Vocês não precisam, né, tá copiando, pode colocar aqui na frente, ó, a resposta, ou pode ser na folha também, coloca lá, hora de filosofar, página 15, resposta 1, daí vocês colocam lá, tem 3 tópicos, vocês viram aqui, ó, um tem 3 tópicos, e o 2 tem 3 tópicos. Nós vamos fazer o 1 primeiro, juntos, depois a gente vai pro 2. Certo? Tipo, ela vai dar umas dicas aí, depois eu vou aguardar o pensamento e o retorno de vocês, né? Porque cada um pensa diferente, cada um imagina as coisas diferentes, certo? Vamos lá então, acompanhar aqui com a tia Cléo. Hora de filosofar. Siga o exemplo de Aristóteles, converse com seus colegas sobre as seguintes perguntas. Aqui é um diálogo para nós estarmos conversando. A gente faria novamente, né? Nós já estaríamos na roda de conversa, mas cada um está em sua casa, em quarentena. Então, nós vamos fazer diferente. A tia Cleo vai conversar com vocês a respeito do número 1 e do número 2, e depois eu vou aguardar o retorno de vocês. Quem quiser gravar áudio, não quiser escrever, pode ser também, né? Já que é um diálogo, vamos supor lá. Tia Cleo, atividade, hora filosofar. Número 1, daí você coloca lá. O que pode ter causado estas coisas? Daí você vai falar para tia Cleo. O bebê está chorando. Daí você vai me dar uma causa porque o bebê está chorando. Sofia está sentindo frio. Você vai dar uma causa porque Sofia está sentindo frio. O sorvete derreteu. Você vai me dar uma causa pelo que o sorvete derreteu. Daí você vai dar continuidade. Exercício número 2, né? Dali são as situações que podem causar. Então, são os efeitos, certo? Então, vamos lá. Tia Cléa vai dar uma luz aqui para vocês. Vamos acompanhar lá no número 1. O que pode ter causado? Lembra lá do Aristóteles na página anterior? Que nós vimos que a tia Cléa deu um apanhado aí do que pode e o efeito sobre a causa? Pois é, aqui é a mesma coisa que vocês vão estar pensando. Vamos lá. O bebê está chorando. Vamos ver o que pode ter causado esse choro na criança, esse choro no bebê. Pode ser uma fome, né? Hora do mamar. Pode ser uma fralda suja, hora de trocar. Pode ser uma dorzinha. Pode ser um frio, né? Porque o bebê, ele não sabe conversar, ele não sabe pedir, ele só sabe chorar. Então, o choro dele é o alerta. Então, o que pode estar causando esse choro na criança, certo? Dê a sua opinião lá. O que você acha que essa criança está sentindo naquele momento que está chorando? Agora, vamos lá. Sofia está sentindo frio. O que causa essa situação de frio na Sofia? A Sofia pode estar sem blusa, ela pode estar molhada, ela pode estar numa estação de inverno não muito agasalhada. Então, é uma causa da situação. Então, imagine a Sofia aí. Por que a Sofia está sentindo frio? Você vai me dizer o que você acha? Por que ela está com frio? Agora vamos lá. O sorvete derreteu. Quem que gosta de sorvete? Bom, né? O sorvete derreteu. O que tenha causado essa situação do sorvete ter derretido? Vamos pensar com a tia Cleo aqui. Ele pode estar fora do freezer, pode estar muito calor, a pessoa pode ter demorado para estar tomando ele. O sorvete derrete rápido. Então, essa é a causa. Então, eu quero que vocês pensem mais ou menos por essa linha e me dê uma resposta lá. Pode ser áudio, que é mais fácil para vocês, certo? Agora, vamos lá no 2. Se a lição, as causas aqui, eu quero saber o que podem causar, que são os efeitos, o que podem causar. O que essas situações podem causar? Lembra também da página anterior? Primeiro foi falado de Aristóteles, o que podem, o que causou, o que poderia ter causado aquela situação. E depois o que podem causar. São os efeitos sobre a causa. Agora vamos lá.
aqui no primeiro quadradinho ali, ó. O jarro de vidro está caindo da mesa. É uma situação. Agora vamos dar um efeito para essa situação. Se o jarro está caindo, o que pode acontecer? Pode quebrar, pode derramar o líquido, pode sujar o chão. Então, são os efeitos da queda. Entendeu? Fica a dica aí. Agora vamos lá pro segundo. Júlia está pintando a parede da sala. Ela está pintando. Que efeito que isso pode causar? Um ambiente mais gostoso, um ambiente mais colorido, elogios que ela pode ganhar, até críticas, porque às vezes o meu gosto é diferente do dela, então eu posso estar criticando, ó, isso não ficou legal, se você usasse essa cor, entendeu? Então são os efeitos sobre a causa dela pintar a parede. Agora vamos lá para o último lá. Está chovendo. O que podem causar sobre o efeito chover? Eu posso ficar molhado, eu posso usar guarda-chuva para me proteger, eu posso ficar só dentro de casa, eu não posso sair para brincar ao espaço livre, né? Porque surge o efeito de estar correndo o risco de ficar resfriado, certo? Então, aí, ó, causa e efeitos. Então, o primeiro exercício 1, que vocês vão estar falando, né, dialogando por áudio, são aquilo que pode ter causado o choro, causado sentir o frio e causado derretimento do sorvete. Agora, no exercício 2, você vai dar os efeitos sobre a causa. O que pode acontecer quando o jarro está caindo? O que pode acontecer quando Júlia está pintando a parede? O que pode acontecer quando está chovendo? Certo? Aguardo o retorno de vocês lá, né? Quem quiser escrever, tirar foto, colocar no AVA também, né? Mas dê prioridade pro áudio, que é mais fácil para vocês estarem, né? Não precisa estar cansando a mãozinha de vocês aí. Pode ser videozinho também, filmagem, né? Porque tem algumas mães que arrasam nas filmagens aí. Pode fazer pequena filmagem com os pequenos e postarem lá também, né? Já dá uma... Até bom que eu vejo vocês. Haha, estou com saudade mesmo, né? Daí o videozinho a gente mata um pouco de saudade, certo? Então aguardo o retorno de vocês. Boa atividade, bom aprendizado e futuros e futuras filósofas e filósofos. Um beijo para vocês e até a próxima aula.